Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, hoje domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da Páscoa, estamos chegando até seu lar com o pão da palavra. Neste tempo de isolamento social, de recolhimento, em que nós não podemos nos reunir em nossas comunidades para partir o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o do convívio comunitário, nós estamos aqui para ser este apoio, para nos alimentar com a palavra de Deus enquanto vamos caminhando. O Evangelho que nós vamos ouvir na liturgia deste final de semana, deste domingo, vem bem ao encontro desta realidade que nós estamos vivendo. Uma catequese que vai nos ajudar a compreender um pouco mais, abrir os nossos olhos, o nosso coração para esta realidade, nos mantendo sempre unidos como igreja, como comunidade de fé. Estamos juntos para nos fortalecer na escuta da palavra do Senhor. O Evangelho deste terceiro domingo da Páscoa é tirado de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo:
fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, isto é o que diz a palavra. É a luz da palavra de Deus para iluminar os nossos passos. O que esta palavra nos diz? É verdadeiramente uma catequese. O Cristo ressuscitado se torna o catequista, que faz ecoar a palavra no coração dos discípulos. Em primeiro lugar, são 2 discípulos que no domingo da Páscoa, depois que tudo tinha acontecido na sexta-feira, na morte, Cristo morto na cruz, sepultado, depois das primeiras notícias do domingo de manhã sobre o túmulo vazio, que as mulheres haviam anunciado a alguns discípulos, mas ainda não tinham encontrado o ressuscitado, esses 2 discípulos estão caminhando desanimados, voltando para a sua aldeia. Um tem nome, o Cleofas. Outro não tem. Talvez para que cada um de nós possa colocar ali o seu nome. Eles estão tristes. Aproxima-se então o Cristo ressuscitado que eles não reconhecem. Pensam que é um peregrino, mais um que está caminhando. E esse peregrino se aproxima deles e começa um diálogo. O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Por que estão tristes? Por que têm um rosto sombrio? Então, primeiro, Deus caminha conosco. Ele acerta o passo ao nosso passo. Ele também está perguntando a cada um de nós: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? O que está se passando com vocês? Estamos tristes porque não podemos nos reunir, porque tivemos que cancelar todos os encontros, as catequeses, porque estamos tristes porque muitos estão perdendo o emprego, muitos passam necessidades, muitos são contaminados, não temos ainda uma vacina, não temos um remédio. Estamos preocupados porque estamos passando por uma seca. Então são tantas coisas que alteraram nossa agenda. Isso nós estamos conversando entre nós. Isso também o Senhor pergunta a cada um de nós.
Ele está caminhando conosco. Assim como Ele pergunta aos discípulos de Emaús, Ele pergunta a cada um de nós. E nós também vamos partilhando na oração. Mas o Senhor também vem nos iluminar. Ele continua o caminho, depois que nós abrimos o nosso coração, Ele também vem nos iluminar com a sua palavra. E Ele nos fala a Sagrada Escritura, a lei e os profetas, revelando também tantos momentos de dor, tantos momentos difíceis, mas que o Senhor está conosco para nos erguer. Muitas vezes nós criamos falsas expectativas do progresso ilimitado, de que as coisas são fáceis de resolver. Não. A palavra vem nos revelar que nós precisamos abraçar a nossa missão. Esse é o momento de deixar a palavra de Deus iluminar a nossa mente, o nosso coração. Perceber que o Senhor caminha conosco em todos os momentos, para nós não desanimarmos do caminho. Ele acerta o passo conosco. Ele está no meio de nós. Enquanto nós estamos vivendo este tempo, a palavra está iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração, para que a gente tenha força, criatividade, discernimento, para vivermos em família, para sermos solidários uns com os outros, para encontrar a luz e principalmente a serenidade, a sabedoria para viver este tempo. Aqueles 2 discípulos convidam aquele peregrino para permanecer com eles. E ele permanece. E quando estão em torno da mesa, de noite, aquele peregrino misterioso que eles não conheciam, mas que caminhou com eles, que partilhou a palavra, que ouviu, ele toma o pão, dá graças, parte o pão, e os olhos deles se abrem. É Jesus. Ele está no meio de nós. E eles reconheceram o Senhor ao partir do pão. Jesus se torna invisível aos olhos deles, mas se torna visível no pão partilhado. Eles se alegraram e na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém para partilhar para os outros apóstolos o que aconteceu no caminho e como tinham reconhecido Jesus no partir do pão. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós é fundamental este encontro com Jesus na Eucaristia. Mas este abrir os olhos na fração do pão não é um ato mágico. Jesus primeiro escuta e nós podemos orar. Ele caminha conosco, Ele está na nossa estrada. Jesus nos educa com a palavra. Nós podemos ouvir a palavra, deixar que a palavra de Deus seja luz na nossa vida. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, como escutamos no Salmo 118.
Deixemos que a palavra ilumine a nossa vida. Nós podemos nos reunir como família, e estamos nos reunindo em nossas casas, na refeição, e podemos dar graças cada dia, agradecer pelo pão, agradecer pela vida, olhando no rosto um do outro, criando um ambiente fraterno. Ali também é um momento de partilha. É um momento de ação de graças, para que nós possamos nos erguer e partilhar essa experiência com os irmãos e irmãs. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ser uma pessoa eucarística significa que nós compreendemos o que é a Eucaristia. É o partir do pão. É aquele momento sagrado da comunhão, tão importante e tão fundamental para nós. Mas daquela Eucaristia nós podemos viver como pessoas eucarísticas. Pessoas que têm a certeza que o Senhor caminha conosco, que Ele está no meio de nós. Que nós temos a certeza de que somos alimentados pelo pão da palavra. Estamos em comunhão porque somos alimentados. A certeza que nós podemos dar graças por acordar, por partilhar o pão, pela nossa família, por tudo aquilo que nós temos cada dia, pelo muito ou pelo pouco, saber ser gratuitos e agradecidos, saber ser solidários. Isto é a Eucaristia. Partir e repartir. Que nós possamos viver essa experiência eucarística até nos reunirmos novamente em nossas comunidades para celebrar a Eucaristia. Enquanto isto, vamos vivendo da força da Eucaristia. Esse alimento fundamental para a nossa vida eclesial. Mas que continua nos alimentando, porque o Cristo que nós reconhecemos na fração do pão, Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele nos fala, Ele aquece o nosso coração. Por isso, nesse momento, vamos agradecer, porque o Senhor caminha conosco. Obrigado, Jesus, porque Tu estás no meio de nós e acerta o Teu passo ao nosso passo. Obrigado, Jesus. E nós Te pedimos, Senhor Jesus, que aqueça o nosso coração com a Tua palavra. Nos fortaleça na fé. Abra os nossos olhos. Não nos deixe parados. Nos faça erguer, nos levantar cada dia para viver e testemunhar o Teu Evangelho. E rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, com a oração da Igreja, neste domingo, terceiro domingo da Páscoa. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. E agora, acolhendo a Tua prece, a Tua oração, a oração da Tua família, a oração de todo o nosso povo, vamos orar com Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora a bênção sobre cada um, a bênção sobre a nossa casa, sobre o nosso povo.
O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.